Akaza é um vilão, ou ele é um homem que perdeu tudo e se perdeu no processo. Existe uma história em Kimetsu no Yaiba que representa a luta contra o próprio passado e a busca desesperada por algum significado. Esse personagem é o Akaza. Apesar de sua série de batalha e seu desejo de se tornar mais forte, esconde-se uma dor insuportável. Um homem assombrado pelo que um dia já foi. Mas o que significa ser forte? O que acontece quando alguém vive apenas para lutar? Será que Akaza realmente queria viver assim? Ou será que ele apenas fugiu de algo muito mais assustador? Para esconder essas perguntas, vamos mergulhar na mente de Akaza através da filosofia. Desde sua introdução, Akaza é apresentado como alguém obcecado pela força. Ele não apenas luta para vencer, mas sente um prazer profundo no combate. Eles vê os fracos como indignos de vida e deseja que apenas os fortes sobrevivam. Mas de onde vem essa obsessão? Para entendê-lo, precisamos recorrer novamente a Friedrich Nietzsche e a sua ideia de vontade de poder. Segundo Nietzsche, todos os seres humanos possuem um impulso natural para crescer, se expandir e superar suas limitações. A vida não se resume apenas a sobreviver, trata-se de se fortalecer e se afirmar no mundo. Akaza segue esse princípio ao extremo. Para ele, a força é o único propósito da existência. Ele tenta recrutar Rengoku para o lado dos Onis e acredita que esse é o caminho para transcender as limitações humanas. Ele despreza aqueles que se agarram à fraqueza e vê a busca pelo poder como a única forma válida de viver. Mas o que ele não percebe é que essa obsessão pela força é na verdade uma maneira dele fugir. Mas pra gente entender melhor, vamos voltar ao backstory dele. Antes de se tornar um Oni, Akaza era um jovem chamado Hakuji, alguém que vivia para proteger aqueles que amava. Ele roubava para sustentar seu pai doente, mas mesmo assim acabou perdendo tudo. Após ser salvo pelo mestre Keizo, Hakuji encontra uma nova razão para viver ao lado de Koyuki, sua futura esposa. Ele treina arduamente, não para ser forte, mas para proteger a própria. Porém, quando finalmente encontra um propósito, esse propósito lhe é arrancado de maneira cruel. A morte de Koyuki Keizo destrói Hakuji. Ele perde a vontade de viver. Em um momento de desespero, ele massacra os responsáveis. Esse é o momento em que sua filosofia começa a mudar, quando ele abandona tudo e mergulha no vazio da existência. Aqui podemos trazer Arthur Schopenhauer, um filósofo que via a vida como uma sucessão interminável de sofrimento. Segundo ele, o desejo humano é uma fonte constante de dor. Queremos coisas, mas quando a conquistamos, percebemos que elas não nos preenchem e voltamos a sentir o vazio. Consegue assemelhar os dois? Quando Hakuji queria proteger aqueles que amava, ele falhou. Então, como mecanismo de defesa, ele substitui esse desejo por outro, o desejo de ser forte. Ele se convence de que ser imbatível nunca mais sofrerá uma perda. Mas isso nos leva a um problema. Ele realmente acredita nisso? Ao longo da história, vemos que Akaza se recusa a matar as mulheres. Isso não é uma coincidência, é um reflexo do seu trauma. Ele rejeita seu passado, mas no fundo, nunca conseguiu esquecê-lo. Isso nos leva a Albert Camus, a sua filosofia do absurdo. Camus argumentava que os seres humanos buscavam desesperadamente um significado para a vida, mas o universo não nos oferece resposta. Akaza tentava criar um propósito artificial, a luta, a força e a sobrevivência dos mais aptos. Mas no momento final de sua existência, quando Tanjiro derrota, ele finalmente lembra de Koyuki e percebe a verdade. Ele nunca quis se tornar mais forte, ele apenas queria esquecer a dor. Ele percebe que sua filosofia era um engano, um mecanismo de defesa contra o vazio. No final, ele não era um guerreiro em busca de perfeição, era um homem quebrado, tentando fugir de si mesmo, após perder as pessoas que mais importavam para ele. E é por isso que ele aceita sua morte, porque naquele momento, ele entende que sua vida inteira foi uma tentativa de dar sentido ao insuportável. E Akaza só encontrou a paz quando aceitou sua verdade.